Na sequência do nosso encontro, nós vamos ouvir agora a palestra que será proferida por Jocélio Drummond, com o tema Papel do Estado na Nova Ordem Mundial, pós-pandemia e pós-verdade. Convido o secretário-geral da nova Central Sindical para poder... Desculpa, da CSPB, eu mesmo, da CSPB, para a sua saudação ao José. Mas é bom descontrair um pouco, viu, Eduardo? O Eduardo, que é o nosso secretário-geral da nova Central, né? Me convidando aqui, eu estou secretário-geral da CSPB. Quero dizer que é um prazer grande, né, poder chamar para dar início a essa palestra companheiro Jocélio Drummond, que é servidor público estadual, como eu aqui, somos companheiros aqui, né? E que também, né, Jocélio, depois de 25 anos, conseguiu tirar o PSDB daqui e mudar um pouco os rumos, né? Mas o Jocélio, que é médico, é atuante do movimento sindical. Já há algum tempo, não vou colocar, senão colocar as datas, senão o pessoal vai achar que a gente já tem mais de 25 anos de luta, né? E ele é também o secretário regional da Internacional dos Serviços Públicos, né, que é a ISP, que é um sindicato internacional dos servidores públicos, da qual a CSPB faz parte, assim como a nossa federação, a FESPESP aqui de São Paulo, e outras federações, e que a ISP tem feito um trabalho muito importante em todas as questões no interesse da defesa da qualidade do serviço público, em especial dos setores do serviço público. O Jocélio, ele tem representado aqui nas Américas, partindo do Brasil, né, companheiro João Domingos, um trabalho fantástico para o mundo, como integrante de uma região que é muito importante no debate mundial, né, do interesse, da importância do serviço público na aplicação das políticas públicas. Jocélio, um prazer recebê-lo e é contigo. Lembrar para você que a nossa transmissão ela também está cruzada, né? Estão várias dezenas de entidades. Então, pelo Brasil afora, todos estão te ouvindo aí, aguardando a sua mensagem de análise aí para nós, para nos motivar muito mais, como já foi algumas palestras aqui. Boa tarde, Lineu. Boa tarde, companheiro João Domingos, Sérgio Arnaud, tantos companheiros e companheiras da CSPB. Primeiro, parabéns por esse congresso. É extraordinário como vocês adaptaram todas as necessidades, digamos assim, utilizando as novas tecnologias, utilizando todo esse processo de comunicação online, que fomos praticamente obrigados a fazer isso, mas vocês o fazem com muito sucesso. Eu vejo o número de participantes desse congresso, mesmo as pessoas que estão online no Zoom agora, e surpreende a capacidade que a CSPB está de desenvolver uma boa discussão e principalmente planejar uma boa luta, porque a nossa luta é permanente. Companheiros, companheiras, como vocês tiveram uma discussão muito boa agora sobre a questão da conjuntura nacional, prioridades com Clemente e também na preparação do Congresso, eu vou me ater mais à questão internacional. Um sindicato mundial, ele tenta levar as necessidades de um país para a esfera internacional e trazer da esfera internacional aquilo que são as lutas que a gente tem que desenvolver ao nível nacional. Se a gente pensa que tudo que é de ruim é planejado lá fora, que as coisas não acontecem por acaso, que é claro que o Brasil às vezes é criativo, como a criação dessa lei do teto, essa questão de como que você pode gastar recurso público. É claro que o Brasil é criativo em algumas coisas, mas a matriz neoliberal vem de fora. A matriz de destruição do Estado não é brasileira, ela é internacional. E, portanto, o Sindicato Mundial, ele tenta responder internacionalmente aquilo que vocês fazem aqui no Brasil. Então, eu vou começar falando algumas dessas lutas internacionais. Claro que eu não posso estender demais com esse grande número de participantes, mas pelo menos as prioridades internacionais para vocês verem se faz sentido dentro das lutas nacionais que vocês estão desenvolvendo aqui no Brasil. A primeira delas na OIT, por exemplo.
O tema da 151, que o Clemente comentou, que o João Domingos colocou como uma prioridade absoluta, a regulamentação das relações de trabalho, o direito à negociação, o direito de greve dentro dos serviços públicos, é uma prioridade absoluta ao nível internacional. Para vocês terem uma ideia, só Argentina e Uruguai, aqui na nossa região, tem essa questão da negociação do setor público resolvida. Os outros países ainda não. Alguns negociam, outros não, como nós já negociamos no Brasil, paramos de negociar. Agora, é absolutamente inaceitável que um sindicato tenha que desenvolver uma greve por 20, 30 dias para poder abrir uma negociação, como tantas vezes a gente fez, o Lineu estava lembrando aqui de São Paulo, exatamente em São Paulo e tantos outros estados e municípios pelo Brasil afora. Essa é uma questão que nós estamos priorizando desenvolver no Brasil, desenvolver na Colômbia, desenvolver no Chile, onde nós temos governos que possibilitam avançar com esse processo da regulamentação trabalhista no setor público, particularmente a regulamentação da Convenção 151, e nós precisamos de respaldo do OIT. Por quê? Porque nós temos uma corrente jurídica muito forte contra a negociação no setor público, dizendo que o servidor público não é trabalhador, que o servidor público não deve ter direito de negociar, por isso que nós não conquistamos até hoje esse processo negocial regulamentado. Nós não podemos depender do presidente de turno, nós não podemos depender do governo de turno, nós temos que ter esse direito assegurado, garantido, como um direito básico de um Estado democrático de direito. E aqui no Brasil terá resistência. Por isso também o trabalho internacional. E que bom que a CSPB abraça essa luta como sua prioridade, que a CSPB é uma das poucas que pode pensar simultaneamente no processo negocial ao nível nacional, ao nível dos estados e ao nível dos municípios, considerando a representação que ela tem. Para o legislativo, para o judiciário, para o executivo, ou seja, uma regulamentação ampla, que vale para as diferentes esferas de governo, não só para o Executivo Nacional, e essa representação da CSPB é importante que coloque realmente essa luta como prioridade. Fico muito feliz, João, de te ouvir colocar tão claramente essa questão dos direitos sindicais do setor público. Não é muito fácil quando a gente vai discutir direito de greve, sempre tem opiniões um pouco diferenciadas entre a gente, mas temos capacidade e temos histórico suficiente para chegar numa ótima proposta junto ao Congresso Nacional e realmente regulamentar essa questão. Se o governo está de acordo, se nós estamos de acordo, vamos garantir que nos próximos 4 anos a gente tenha o direito da negociação regulamentado no Brasil. Isso, sem dúvida, vai impulsionar essa regulamentação em outros países. A Colômbia está no estágio parecido com o brasileiro. Ratificou a 151, falta regulamentar. Chile também. Então, vamos poder avançar nisso. Mas no OIT, nós temos uma discussão também importante sobre a Convenção 149, que é a Convenção de Enfermagem. Eu sei que muita gente da CSPB trabalha na área de saúde, é toda a regulamentação do trabalho de enfermagem, o número de profissionais por leito, toda essa discussão das condições de trabalho. Quem passou pela pandemia e ainda está sofrendo as consequências da pandemia sabe muito bem o quão é importante essa regulamentação correta da 149, essa renovação da estrutura da 149 é outro ponto que a gente trabalha bastante na OIT. E, claro, a questão da 190, que nós queremos no Brasil. Eu sei que o movimento feminista está colocando como uma das suas prioridades a regulamentação da Convenção 190, a questão da violência no local de trabalho, da violência doméstica, e que permite realmente uma resposta à questão das condições de trabalho e a violência no ambiente de trabalho a partir da Convenção 190, que o Brasil provavelmente ratifique logo no começo, mas a gente sabe, ratificar é um passo, regulamentar é outro passo, implementar a regulamentação talvez seja o passo mais complicado. E a força da CSPB pode ser muito importante nessa, digamos assim, implementação desses direitos das convenções da OIT aqui no Brasil. Faz sentido, companheiros, essas prioridades?
estamos de acordo, seriam 3 pontos importantes dentro da agenda da OIT e que afeta diretamente o Brasil. Na Organização Mundial de Saúde, a OMS está discutindo um tratado da pandemia. Nós vimos como nós estávamos absolutamente despreparados, desequipados, com tanto ataque do sistema neoliberal, do projeto neoliberal, a todo o serviço público, particularmente na área de saúde, como nós fomos pegos despreparados. Mas como ainda assim foi o SUS que conseguiu dar a resposta necessária para o mínimo de atenção à população, para o mínimo que teria que ser feito, e com isso tocar a vida em frente. Não para todos, muitos perdemos nesse caminho, mas essa questão da pandemia mostra como o mundo está despreparado para enfrentar uma situação como essa. Como a pandemia vem também de desequilíbrios ecológicos, vem da concentração de população na área urbana, é muito importante o mundo contar com um tratado pela pandemia. E essa é a discussão da Organização Mundial de Saúde, onde a ISP está de cabeça, discutindo direitos, discutindo necessidades, discutindo a produção de equipamentos de proteção individual, discutindo toda a prevenção para uma nova pandemia, mas se ocorre, e não estou falando aqui da Covid, qualquer outra pandemia que possa ocorrer, temos que estar preparados. Esse tratado da pandemia, nós queremos discutir com a CSPB. Nós temos já um certo acúmulo do que seria o tratado, quais são os pontos centrais, e queremos aprofundar essa discussão com vocês nesses próximos 2 anos, porque a Organização Mundial de Saúde vai aprovar um tratado, provavelmente um tratado vinculante, não voluntário, e queremos que essa discussão seja totalmente permeada pelos que trabalham no setor público, pelos que atendem a população, porque na hora em que a coisa aperta, quem realmente atende a população somos nós do setor público, somos nós servidores públicos. Não vai o setor privado, pensando em lucro, fazer toda a atenção necessária a uma população, por exemplo, no caso de um desastre. Somos nós do setor público e o tratado da pandemia interessa diretamente a nós. Um terceiro aspecto importante é a questão da patente. É uma discussão da Organização Mundial do Comércio, né? E o que acontece hoje? Nós estamos vacinados. Só que o custo da vacina da Covid é altíssimo. E a gente tem que manter a vacinação, porque a Covid está aí crescendo em alguns lugares, em outros meio estacionada, mas tem países que já avançou muito. A questão da vacina e do custo dela inviabiliza um sistema de sustentação dessa vacinação a longo prazo. É absolutamente impossível pagar 10, 15 dólares por uma vacina que o custo de produção está abaixo de $1, mas que é tão exageradamente vendido em função da patente do lucro das empresas. O mesmo vale para equipamentos, né, médicos, o mesmo vale para medicamentos. Essa questão da patente, que a gente conseguiu um grande movimento na Organização Mundial do Comércio, com pressão mundial da sociedade, com uma liderança importante da ISP nessa luta, com apoio direto dos governos da Índia e da África do Sul, mas infelizmente na OMC, quando 2, 3 governos são contra, a gente não consegue aprovar. E o governo da Alemanha, nesse caso, foi contra. Até Estados Unidos foi a favor. Foi a Alemanha que foi o governo que mais bloqueou a questão da patente há 1 ano atrás, mas essa é uma luta permanente. Queremos a quebra da patente para todos os equipamentos, medicamentos, vacinas que são essenciais para a saúde pública, porque é insustentável pagar o custo que as patentes determinam para os produtos que nós necessitamos, na medida em que são produzidos a $1, eles são vendidos a 10, 15 dólares para lucro dessas empresas. Faz sentido? Um outro ponto, taxação corporativa. Isso tem diretamente a ver com a questão da arrecadação do Estado. O que acontece hoje? As empresas transnacionais, utilizando paraísos fiscais, preços de transferência, diversos mecanismos contábeis, não pagam imposto sobre o lucro que elas têm. Quanto que McDonald's paga de imposto sobre o lucro aqui no Brasil? Nada. Quanto paga a Coca-Cola sobre imposto sobre o lucro aqui no Brasil?
Nada. É ridículo o que eles fazem. É tão fácil manejar o sistema tributário internacional para não pagar impostos, que a coisa ficou tão escandalosa que agora o próprio G20, que são os países mais ricos do mundo, querem discutir a questão da taxação internacional. Antes eles eram contra, agora eles são a favor. Só que eles são a favor de uma proposta que eles estão apresentando à sociedade mundial, que na verdade favorece muito aos países onde essas empresas têm sua sede principal, e não onde é produzido o lucro, onde elas obtêm o lucro. Então, essa é uma discussão fundamental, porque é claro que se as empresas transnacionais, no Brasil ou qualquer outro país, pagarem os impostos devidos, a gente vai ter recurso, muito mais recurso, para poder promover o Estado de Direito, o Estado de igualdade que a gente procura, incluindo a questão das condições de trabalho para nós, servidores públicos, com financiamento adequado, com serviços públicos de qualidade. Então, junto com uma reforma fiscal brasileira, que é importante a taxação da riqueza, nós precisamos da reforma tributária internacional, reforma fiscal internacional, para poder realmente taxar essas empresas transnacionais. Essa é uma luta permanente na ONU. Nós ganhamos agora a adesão de todos os países da África que querem discutir esse tema dentro do sistema ONU. Vai ser muito importante que o Brasil se engaje nessa luta, e para o Brasil se engajar numa posição boa, importante a pressão que nós da sociedade, particularmente o movimento sindical, pode fazer. Esse é um tema que interessa diretamente à população, diretamente a nós servidores públicos, porque a arrecadação do Estado é sempre um dilema que a gente enfrenta em qualquer processo negocial. Faz sentido? Por último, companheiros, a questão da governança global. Nós temos tratados de livre comércio. O que um tratado de livre comércio faz? Né? Ele impõe amarras que impedem o país ter autonomia para o desenvolvimento de uma nova legislação. Ele faz com que, se o país tome iniciativas que contrariam os interesses das empresas, essas empresas possam processar o Brasil, processar o país dentro de um sistema de tribunal, um sistema judiciário privado, internacional, que vai julgar se o país tem que ser multado ou não. Esse processo faz com que países como Colômbia, como Peru, como Equador, como Argentina, paguem milhões cada vez que tomam uma atitude, por exemplo, de defesa do meio ambiente ou de defesa de saúde pública. O Brasil não é signatário de nenhum acordo, né, comercial importante ao nível internacional que gere essas demandas para o Brasil. Mas nós estamos sob a ameaça desse acordo com a União Europeia e Mercosul, que sim traz possibilidades de limitar a autonomia do Brasil na decisão da política de desenvolvimento que o Brasil quer adotar, incluindo questão climática e questão de saúde. O governo Lula, durante os seus 8 anos de mandato, resistiu a isso, mas a pressão do empresariado, particularmente do pessoal do agrocomércio, muito interessado nos acordos comerciais, porque eles facilitam a venda deles para outros países, que na verdade nem chega a facilitar muita coisa, mas sempre cria uma ilusão de que vai ampliar a capacidade de exportação, pressiona. Então essa é uma luta que um governo de coalizão sempre vai ter. Nós vamos estar muito atentos a essa questão da União Europeia-Mercosul, porque os tratados trazem para a gente problemas permanentes. E sair de um acordo comercial é muito difícil uma vez assinado. De forma que nós precisamos influenciar na governança global, nessas agendas internacionais. A participação sindical nisso é muito importante. A ISP está trabalhando cada um desses pontos, assim, ininterruptamente, porque são pontos que evoluem a cada passo. Quem trabalha com esses fóruns internacionais sabe como esse processo é muito lento, né? Oi, tudo bem? Só para poder dar uma informação aos companheiros que são delegados, que a votação irá se encerrar daqui a 15 minutos. Então, aquele que ainda não votou,
A votação será estendida até às 16h15. Então, eu peço que vocês acessem o link que foi entregue para a votação, um link específico para a votação. Acessem e façam a sua votação e depois retornem para essa sala para poderem continuar assistindo toda a programação. Desculpe, Jocélio, pode continuar. Não, perfeito. Votação é importante em qualquer estrutura sindical sempre, né? Então, concluindo, companheiros, essa questão da governança global, dos processos internacionais e seu impacto no Brasil, eu sei que não é o tema que mais envolve a gente, porque nós estamos justamente no momento de discutir prioridades do Brasil, mas nunca podemos deixar de lado essa questão internacional, o fortalecimento do Brasil na área internacional, a influência progressista. O governo Bolsonaro trabalhou bem isso, só que trabalhou contra a gente. Quando a Damares, por exemplo, vai para a ONU defender contra o direito, né, das mulheres na questão reprodutiva, ou quando ela vai para defender contra os direitos humanos, o governo Bolsonaro foi um governo bem articulado com a direita internacional. Que seja o governo Lula, novamente, como já foi num período anterior, um governo muito progressista na questão da agenda internacional, que garanta muito mais recursos para o Estado, na medida em que vai taxar as empresas transnacionais, mas isso depende de uma legislação não só brasileira, uma legislação global. Não adianta querer taxar no Brasil se o paraíso fiscal não taxa, e com isso a empresa tem mecanismos de transferência de renda para os paraísos fiscais, ou a questão das patentes, não é um tema que você resolve ao nível nacional apenas, ou a questão do tratado da pandemia, que é uma questão global, ou mesmo essa questão dos tratados de livre comércio, e esperando que o governo brasileiro trabalhe realmente, como trabalhou no passado, com a Unasur, com a CELAC, com o Mercosul, com as estruturas internacionais progressistas, com BRICS. Eu me lembro que a SPB uma vez promoveu um belo seminário sobre BRICS, junto com a ISP, que possa realmente ter essa agenda global, porque isso tem forte impacto sobre as nossas lutas nacionais, as nossas demandas internacionais. Da nossa parte, convidar a CSPB para se engajar mais nessa questão internacional. Nós temos várias federações que congregam toda a América Latina, como, por exemplo, a Federação do Setor de Água, a Federação do Setor de Trabalhadores de Universidade, a Federação dos Trabalhadores Municipais, a Federação dos Trabalhadores Legislativos, Judiciário, a Federação dos Trabalhadores de Controle do Estado, a Federação dos Trabalhadores de Aduanas, que são federações regionais. Por quê? Porque essa articulação, se ela sempre foi importante, mais importante ainda no momento em que o Brasil tende a poder dar novamente bons exemplos para o mundo e tende a buscar no mundo bons exemplos para o Brasil. Essa articulação internacional tende a crescer no próximo período. Nós temos procurado construir também unidade, particularmente com a CLAT. Temos uma reunião agora, dia 14 e 15 de dezembro, entre SP e CLAT em Buenos Aires, porque é outra federação do setor público, tem um número muito grande de filiados comuns entre SP e CLAT, e queremos cada vez trabalhar em mais unidade, assim como temos o grupo de trabalhadores da administração central e do setor elétrico. E dia 6 a 8 de dezembro, vamos construir aqui no Brasil uma federação regional de trabalhadores da saúde. Quando eu digo regional, eu estou falando toda a região interamericana, desde o Canadá até a Argentina, vai ser de 6 a 8 em São Paulo, uma federação nova que congrega trabalhadores de saúde. Isso ficou absolutamente importante, particularmente depois no processo da pandemia, é difícil falar depois. Então, esse engajamento da CSPB na área internacional passa a ser muito importante. O João Domingos tem sido uma pessoa influente no sindicalismo internacional. Eu vi que Sérgio Arnolfo está sendo eleito secretário de Relações Internacionais, muito bom. O Sérgio também tem grande conhecimento, o Lineu também, tem a Catita aqui em São Paulo. Estou vendo muita gente que já tem alguma participação, mas que realmente o engajamento na questão internacional, junto com a questão internacional, vocês têm na ISP um forte instrumento. Companheiros, companheiras, um ótimo congresso, boas decisões e
teremos um ano pela frente de muita novidade, muito ativo, mas com todas as dificuldades, muito promissor, que vai ser pelo menos o ano de 2023. Um forte abraço.